Olá, boa noite. Mais uma live. Estamos aqui com essa chegando as pessoinhas aqui. Boa noite. Hoje o tema é oratória, falar um pouquinho sobre comunicação. E aí é um momento importante, né? Porque esse ano, como um ano eleitoral, muita gente se preparando para fazer discursos, para poder se preparar aí para as várias situações. Então sejam bem-vindos. Estou aqui só monitorando as mensagenzinhas que apareçam. Pessoal, cheguem, fiquem à vontade. Se por acaso você tiver alguém que se interessa por esse tema e quiser mandar um aviãozinho para a pessoa, e se por acaso você também está assistindo essa live e ainda não curtiu o meu perfil, não está como seguidor, por favor, prestigie, afinal tem muito conteúdo aqui e é bem legal. Boa noite, sejam bem-vindos então. A gente vai falar hoje sobre expressão corporal, que é uma parte muito importante, né, da oratória, e eu quero já começar falando sobre um aspecto que é importante, que a gente fala nos treinamentos, nas apresentações que eu falo sobre oratória. Para quem não sabe, né, eu sou Ari Brito, né, tá aí no perfil, mas muita gente me conhece como professor universitário, como palestrante, neurocientista, e por muitos anos, né, eu acabei de certa forma me conduzindo aí para essa parte de media training, de oratória, e trabalho com marketing político, fazendo campanhas eleitorais, dando uma força aí para várias pessoas, vários amigos. Então acabo ajudando principalmente nessa parte de comunicação, e como eu também sou de marketing, acabo também ajudando nessa parte. Mas hoje a gente vai falar de oratória, mais especificamente sobre expressão corporal, né, sobre a comunicação não verbal e o quanto ela é importante para reforçar a nossa comunicação. E aí uma coisa que eu falo muito, que é aquela divisão que muitas pessoas acabam não se atentando, que a gente divide o seguinte: a nossa comunicação, nosso poder de comunicação é dividido em 7% de palavras, então as nossas palavras representam 7% da nossa comunicação, o que aparentemente é pouco, mas claro, não invalida o vocabulário, né? Não invalida a escolha das palavras, então claro que é importante também, embora seja 7%. 38% é o tom de voz, então não é só o que você fala, mas é o como você fala que também vai impactar. E depois os 55%, que é a expressão corporal, e aí então é o reforço de gesticulação, das expressões, microexpressões faciais e tudo mais. Boa noite, Roseli, doutora Roseli, muito bem-vinda aí, uma galera que já chegando, a Tássia, a Samanta, pessoal chegando, sejam bem-vindas. Aí a Rosa, uma galerinha aí, Cidinha, dando boa noite, Irapuã, grande futuro vereador, grande político de São Vicente, tem aí todo mundo chegando, a Duda, e aí então falar um pouquinho sobre essa questão das expressões corporais, né, da expressão corporal, o quanto é importante. Então, assim, primeira coisa que a gente tem que entender é que quando a gente está falando alguma coisa, então, assim, eu coloco uma expressão corporal, por exemplo, estou mexendo com as mãos, as pessoas, a maioria delas é visual, assim, a gente percebe muito a comunicação pelo que a gente está vendo. E aí, na hora que as pessoas veem isso, né, é uma coisa assim, ó, tô falando, tô expressando. E aí esse movimento da mão, ele acaba atraindo ou acaba repercutindo a tua comunicação, e as pessoas acabam entendendo melhor o que você está falando. Então, quando eu chego e falo assim, isso aqui é importante para mim, aí coloco a mão no coração, né, a mão no peito, nesse momento, boa noite, Rô, chegando mais gente aí, a Fátima, a Ronange, sejam bem-vindas. Hoje, espero que com essa chuva aí fora esses dias, né, ontem um monte de gente pegou chuva na rua, espero que vocês estejam bem abrigados e que também a internet nos deixe fazer a live, né, porque também está falhando muito a eletricidade, falhando a internet, um monte de coisa por conta dessa instabilidade que essa semana todo mundo já sabia, né? A gente às vezes fica esperando que não aconteça, mas a previsão era de muita chuva. Mas hoje não é
não é uma live especialmente para palestrantes, para políticos, para as pessoas que falam em público. É uma apresentação para todo mundo que tem uma preocupação com uma das competências que eu sempre falo quando a gente conversa na equipe, assim, a gente trabalha basicamente no Marca Pessoal 3 competências, assim, que são competências do século XXI e com certeza ainda vão ser para os próximos séculos. Uma delas é a criatividade. Então, assim, hoje em dia a gente precisa ter criatividade, porque para fazer o comum, o robô vai fazer. Então, assim, se você faz sempre a mesma coisa e faz uma coisa repetitiva, provavelmente um robô vai te substituir. Então, não precisa de um ser humano. A gente vai precisar de um ser humano por causa da criatividade dele, de fazer coisas diferentes, tentar potencializar, melhorar, né, a qualidade. Então, a criatividade vai ser um ponto importante, uma competência super importante. A segunda competência, que é o pensamento crítico. Se todo mundo pensar igual, todo mundo vira robô, e aí também não tem porquê, porque assim, se é um pensamento igual, vai ter lá um aplicativo ou vai ter uma inteligência artificial que vai fazer isso para você. Então, a gente vai colocar um robô ou uma inteligência artificial para fazer às vezes. Então eu preciso ter um pensamento crítico para não fazer igual que todo mundo está fazendo e tentar buscar soluções diferentes através da criatividade. E aí o terceiro pilar, que aí é o que eu vou falar hoje, né, claro, que é a comunicação clara. Então, assim, essas três competências são três competências humanas que vão ser muito exigidas daqui para frente, principalmente nesse momento que a gente está entrando num ponto de, eu chamo de um ponto de equilíbrio, um break-even, que é o momento que a informática, o momento que a inteligência artificial, ela está alcançando, né, a inteligência humana. Então, assim, vai ter um computador que vai processar na mesma velocidade, com a mesma qualidade que você processa as tuas atividades, principalmente as repetitivas. Só que aí, então, o pensamento crítico, a criatividade e a comunicação, a clareza na comunicação, vão ser três competências que ainda vão falar muito, porque vai ficar muito difícil, por exemplo, um robô perceber muitas das coisas que a gente percebe, principalmente no não falado. E aí, então, a expressão corporal entra nisso. Por isso que a gente fala que é 7% a comunicação é representada pelas palavras, 38% pelo tom de voz e 55% a expressão corporal, justamente por causa disso. Porque, por exemplo, quando eu estou falando para você assim, não, poxa, você é super importante, mas no momento que eu estou falando e colocando as mãos para fora, estou te desprezando. Então, assim, o cérebro, né, de quem está ouvindo e de quem está vendo, principalmente, vai olhar você falando algo que não é o que você realmente está falando. Porque, então, as palavras, elas precisam de um reforço tanto de tom de voz como de expressão corporal. O tom de voz, né, por sua vez, ele está respondendo pela parte do sistema límbico, que é a parte emocional. Eu chego e falo assim, olha, agora eu vou contar um segredo para vocês, uma história que eu sei lá. Então, assim, na hora que eu falo com esse tom de voz, eu trago, né, a tua infância, eu trago lá o contador de histórias, né? Então tem uma interpretação nisso. E aí, então, o tom de voz, ele vai diretamente no emocional. Então, quando eu falo assim, olha, você é super importante, mas é importante mesmo que você se valorize. Aí assim, poxa, eu estou falando isso num tom de voz diferente, aí a pessoa fica, opa, que bacana. Então é diferente. Quando eu estou num treinamento, que eu vou aplicar, por exemplo, uma hipnose ericksoniana, ou fazer um transe, naquele momento tem um tipo de voz e o tipo de tom de voz e respiração que eu vou colocar. E isso também influencia na comunicação. Então, assim, escolher as palavras é importante, mas representa 7%. O tom de voz é importante porque vai no emocional, então impacta emocionalmente as pessoas que estão te assistindo, então é óbvio que é importante. Né? Então, se você simplesmente ficar lendo lá um teleprompter, ficar lendo um texto sempre no mesmo tom, vai ser maçante, não vai emocionar ninguém. Então eu preciso desse tom de voz. E aí vem para os 55%, que é a expressão corporal. E aí por que a expressão corporal é tão importante na nossa comunicação, né? Essa coisa dos 55%? Porque quando a gente está comunicando, quando a gente está falando, a gente, como a maioria das pessoas são visuais, a gente está entendendo o que você está falando não só pelo auditivo, mas pelo visual. E aí, o que acontece quando a gente vai para o visual? A gente começa a olhar a pessoa falando e a gente, sem querer, é quase intuitivo. Embora não seja intuitivo, é percepção mesmo, é cognitivo. Você está entendendo e está consciente do que você está entendendo, mas fica aquela coisa assim de, horas, esse cara está falando alguma coisa, mas a expressão corporal dele não está falando a mesma coisa. E aí você fala, pô, não confio nele.
Então, assim, a gente acaba confiando ou não confiando na pessoa, não só pelo que ela está falando e pelo tom de voz que ela está aplicando, mas também pela expressão que ela está falando. Claro que hoje em dia, com as redes sociais, e aí a gente tem particularmente as lives, né, tanto no YouTube, no Instagram, no Facebook, o que acontece? Quando você está fazendo uma live, esse plano, né, que se for live de Instagram, que é na vertical, se for, por exemplo, no YouTube, no Facebook, na horizontal, ele te limita. Por exemplo, a televisão, ela é numa proporção ali 16:9, 4:3, que ela acaba limitando. Então eu tenho esse plano aqui, mais ou menos, para fazer expressões corporais e me entender também, para as pessoas sacarem o que eu estou falando nas entrelinhas. Quando é no ao vivo, fica melhor, porque quando eu estou conversando, né, estou dando uma aula, as pessoas estão vendo a minha verdade. E o que elas estão vendo? Elas estão vendo a expressão corporal, não só o que elas estão ouvindo. Então, quando eu falo o seguinte, você é super importante. Na hora que eu falo isso, você é super importante, eu posso falar como eu falei agora, ou eu posso falar, você é super importante. Na hora que eu falo e eu dou pausa e eu mudo o tom de voz, eu já vou para uma ampliação da minha comunicação, porque agora eu só tenho lá 7% de palavras, mais 38% de tom de voz, isso já dá um ganho significativo na comunicação, mas eu também venho para os 55%, que é isso aqui, ó. Quando eu falo você é importante, você é um batalhador, você é a pessoa mais importante da sua vida. O fato de estar fazendo isso aqui, e aí, claro, no YouTube, numa televisão, por exemplo, você está apresentando um programa de televisão ou dando uma entrevista, participando de um debate, se for política, esse ano vai ter campanha, você vai participar da mídia, aí, nesse momento, os planos são mais fechados, porque, por exemplo, na televisão está lá num plano 16:9, aquela coisa que a gente chama, né, vulgarmente de plano americano, quer dizer, uma tela na horizontal ali, e aqui no Instagram, principalmente nas lives, nos reels, fica um pouco mais comprometido, porque a gente tem que falar mais aqui numa telinha um pouco menor, né? Então, se a gente tem uma proporção, né, na vertical, que assim, dependendo de como você comunica, ainda mais se você for fazer uma live com 2 pessoas, isso fica mais difícil ainda, limita as tuas expressões corporais. Agora, as tuas expressões corporais, elas vão reforçar aquilo que você está falando, isso num ponto de oratória. Então, assim, quando eu vou dar um media training, quando eu vou fazer uma oratória, dar um curso de oratória, eu vou falar para as pessoas assim, poxa, pensa em integrar esses elementos, né? E aí ser o mais espontâneo possível. Então, se eu ficar falando integrar, desintegrar, força, fraqueza, né? Qualquer movimento que eu fizer e estiver sendo literal, tudo bem que vai duplicar a força, quer dizer, vai ter uma cobertura, vai atingir, vai ter um impacto, mas é diferente de quando você está usando os recursos de forma espontânea. Então, na hora que eu falo, olha, pensa nas palavras que saem da sua boca e que atingem as pessoas. Isso aqui, eu posso falar o seguinte, o que você fala é insignificante. Ou seja, eu posso trocar totalmente o sentido da palavra, mas o fato de estar aplicando uma expressão corporal é totalmente diferente. Porque a conectividade e a percepção das pessoas, principalmente, porque quando a gente fala dos sentidos, a gente fez agora uma dinâmica nesse final de semana que passou, final de semana passada, a gente fez lá um retiro que a gente trabalhou sentidos. E eu sempre coloco, né, os 7 sentidos. Né? Então a gente tem visão, audição, tato, olfato e paladar, 5 sentidos, mas a gente também tem intuição e premonição, que estão muito envolvidos a questão do sistema límbico, a questão de perceber coisas que estão nas entrelinhas. E aí quando eu estou ouvindo você falar, eu também estou vendo você falar. E o fato de você estar falando algumas palavras, como eu estou interpretando o que você está falando, o meu lado racional, que é a parte mental, a área superior do cérebro, está entendendo e interpretando o que você está falando, mas a minha visão está conectada, né? Flávio, vou abrir a tela aqui para você também, porque tá entrando, já entrou Marcel aqui, Ronald, está entrando tanta gente legal, um prazer, né, que vocês estejam prestigiando. Obrigado, Marcel, pela tua presença, Silvana, né, Laine, Patrícia, Cândice, imagina, professora, né, fera, professor Mário, tanta gente boa, né, e aí o Flávio coloca a questão da
própria percepção, né? Mas eu gosto muito de... Ontem eu estava tratando dos P's do marketing, eu falo a questão da precognitions, né? De precognição. Existe uma percepção que a gente sente nas entrelinhas, que às vezes a pessoa fala alguma coisa, por exemplo, tem alguma coisa me incomodando hoje. Aí você sente que está te incomodando, assim, você está incomodado, mas você não sabe o que é. Ou ao contrário, você está me vendo e fala, pô, o Ari hoje está incomodado, está diferente, tal. O Ronan já me falou isso uma vez, falou, hoje você estava diferente, tal. Então tem um pouquinho essa coisa que não é o que está vendo, o que está ouvindo, é alguma coisa quase intuitiva, né? Então essa questão mais sensitiva tem muito a ver com esses canais todos trabalhando 100%, ou seja, o tempo inteiro eu estou me comunicando e tentando trabalhar o máximo possível todos esses canais. Então a expressão corporal, mais do que falar, olha, vamos falar de força, tal, é assim, poxa, tem alguma coisa hoje na expressão dele que não está bacana, né? Ele está inseguro. Então, assim, hoje eu não estou bem, ou então hoje você não está bem. E aí, assim, não é o que você está falando. Eu, por exemplo, vou dar uma aula, vamos imaginar, eu dou aula todos os dias, a mesma aula. Eu vou lá, dou aula igual, conteúdo igual. Só que aí algum aluno, ou de repente um colega que a gente dá aula junto, fala assim, hoje você não estava bem. Aí, assim, quem nunca viu eu dando aula, não vai ter essa análise, essa avaliação. Vai falar, pô, mas como assim não estava bem? Tipo, qualquer outra pessoa vai falar, pô, o Ari hoje arrebentou. Só que quem está acostumado a me ver vai falar, poxa, hoje estava diferente. Treinamento, pô, faço marca pessoal há 300 anos. Aí, de repente, tem um final de semana que fala, pô, esse final de semana você estava diferente. Eu fiz o retiro, aí todo mundo falou, pô, você está diferente nesse retiro? Tem alguma coisa diferente em você. E assim, por incrível que pareça, é a mesma coisa. O conteúdo, de repente, é igual. A variação de conteúdo é mínima, mas a tua presença é diferente. E essa presença, né, que aí eu posso dizer essa questão do poder do mindfulness, né, da atenção plena, ela entra nessa questão do que eu estou percebendo, né? Então, assim, quando a gente fala, olha, eu estou aqui me comunicando, mas eu estou enrolado, às vezes a palavra está saindo tudo muito bem, mas a gente está sentindo que tem alguma coisa diferente no que a pessoa está falando. Por isso que às vezes você está trabalhando com umas pessoas e fala assim, tem alguma coisa estranha naquela pessoa. Aí às vezes 2, 3 dias depois ela fala, pô, lembra aquele dia? Aí você, lembro. Poxa, aquele dia lá faleceu um grande amigo meu. Assim, tá lá na percepção. Então, a Flávia até coloca, obrigado também, a questão da coerência, né, da comunicação, porque essa questão da coerência de você alinhar todos os sentidos é super bacana, por quê? Porque quando o visual alinha com o auditivo e alinha com o sinestésico, fica muito bacana, porque assim, quem vê fala assim, pô, é isso aí. Assim, é uma comunicação super perfeita, né? Qual que é a oratória perfeita? É quando você consegue falar com os 3 canais e os 3 canais das pessoas são percebidos de forma igual. E quais são os canais? Auditivo, visual e sinestésico. Então, assim, o sinestésico, por incrível que pareça, porque quando eu falo sinestésico é assim, é tato, olfato, né? Essa parte. Mas também entra a intuição e a premonição. Então, assim, quando eu estou falando aqui do coração, e aí eu penso, poxa, que emoção tá podendo falar hoje, né? Assim, para mim é um prazer enorme poder dar um treinamento, para mim é um prazer enorme poder dar uma aula, poder participar de qualquer coisa que eu realizo. Hoje eu tive uma reunião com um grupo lá, que eu participo, aí assim, poxa, que legal participar daquela reunião. Aí eu dei aula, pô, que legal dar aula. Aí tive reunião na TV, poxa, que legal. Então assim, não importa a atividade que você faz, quando você está alinhado, fica tudo muito bacana. E aí então a expressão corporal entra nesse lado. Então assim, tem algumas coisas que a gente fala que são mais explícitas. Por exemplo, essa coisa de, eu amo vocês. Né? Pô, é demais. Agora, por exemplo, vocês colocam aí coraçõezinhos, o pessoal começa a dar coraçõezinhos, né? Eu sempre brinco, vamos dar coraçãozinho, vamos mandar aviãozinho para as pessoas, vamos colocar lá a seguir o meu perfil, né? Então tá aí o perfil. Tem gente que assiste às vezes as lives e não, como que eu falo, não segue o canal, ou não curte, ou não multiplica, não compartilha, né? Então um pouquinho disso. O Flávio está colocando pessoas de valor, né? Essa coisa que é muito importante.
sempre falo que comunicação é uma questão de adaptação da mensagem. Você faz isso muito bem. Obrigado, querido. Obrigado. O Flávio é um parceiraço, um dos apresentadores de Pessoas de Valor. Eu sempre falo assim que se você tem uma boa comunicação, e aí eu considero lá, como eu falei, a comunicação uma competência, você já consegue chegar mais longe, porque eu tenho ideias incríveis, mas se as pessoas não me entendem, as minhas ideias não são incríveis. As ideias só vão ser incríveis se você conseguir colocar clareza na comunicação para que as pessoas entendam a sua ideia, e aí ela pode se tornar incrível ou não. Agora, quando você tem uma ideia incrível, ou tem um projeto incrível, ou qualquer coisa, mas você não consegue colocar isso para fora, as pessoas não vão entender o teu projeto incrível, elas vão entender o que você falou. E aí, então, se você tem um projeto desse tamanho, mas na hora que você verbaliza, na hora que você comunica, ele está desse tamanho, para quem está vendo, não adianta nada. Então, eu até tenho uma frase que eu uso muito nos cursos de oratória do Francis Bacon, que é assim, se você lê, você é um cara legal, se você ouve, é mais importante, tal, mas se você fala, você é perfeito. Assim, que a comunicação, ela tem muito a ver com a tua altitude, né? Com o grau de gramatura mesmo, né? Com o poder que você vai ter e está relacionado à tua comunicação. Eu conheci pessoas, por exemplo, que não tinham uma competência tão grande como outras na área profissional, desenvolvimento profissional, na área técnica, vamos dizer assim. Só que elas tinham uma comunicação muito melhor do que a outra. Na área acadêmica, você pega professores com doutorado, com PhD, que tem um conhecimento incrível, super profundo, mas não tem uma comunicação, não tem uma clareza na comunicação. Sabe o que acontece? As pessoas vão assistir aquela aula daquele cara super fera, só que não acham ele super fera. Porque fala, pô, esse cara, eu achava que ele era mais. Por quê? Porque você vê o título dele e fala, nossa, super importante. Então, a oratória, ela tem muito a ver com essa questão de eu vou me comunicar e eu tenho uma capacidade de me comunicar no tamanho da minha capacidade intelectual, tá? Vamos pensar assim. E aí, então, a expressão corporal, ela entra numa outra capacidade, na minha percepção, aí eu falo um pouquinho agora do tema especificamente, que é a capacidade emocional. Quando eu vou falar com as pessoas, e aí eu estou falando, indo para o auditivo, eu estou indo no racional. E aí, então, eu estou provando a minha intelectualidade, eu estou passando autoridade. Quando eu falo bem, quando eu coloco vocabulário, quando eu coloco com propriedade, eu estou passando autoridade, e aí as pessoas ficam assim, caramba, esse cara conhece daquele assunto. Estou fazendo uma palestra de neurociência, uma aula de inteligência emocional, as pessoas falam, caramba, olha só que conhecimento. Só que isso é auditivo e isso é aqui, tá? É no mental, é no racional. Na hora que a expressão corporal entra a paixão, entra a convicção. Então, assim, quando eu falo e falo com tom de voz, que já vai no emocional, e quando eu falo com expressão corporal, eu entrego um conteúdo, e aí esse conteúdo, quem está sentindo, fala assim, caramba, que incrível a comunicação dele. Assim, como é claro o que ele está falando. E por que naquele momento que você ouve a minha comunicação, fala, poxa, você tem clareza na tua comunicação? Porque no momento que eu estou expressando, né, fazendo movimentos com a mão, eles estão coordenados, né, que aí é o que a questão da concordância, a questão da coerência da comunicação, aí eu falo assim, poxa, eu estou me expondo aqui, eu estou falando, mas estou falando com convicção. Então, quando eu falo de pegar isso com muita força, né, de pegar essas expressões, né, que eu estou, claro, exagerando um pouquinho porque o tema hoje é esse, muito provavelmente não colocaria tão literal, mas na hora que eu falo da força, na hora que eu falo que você é muito mais importante do que eu, ou que eu sou muito mais importante do que você, eu com isso aqui estou passando convicção. Então, assim, as expressões, os gestos principalmente, estão passando uma convicção e aí eles estão indo na percepção mais refinada, mais sutil, que eu considero a questão da intuição. Então, assim, eu ouço uma pessoa falar e fico assim, esse cara está mentindo. Aí, assim, como que a gente sabe que uma pessoa está mentindo? Se uma pessoa está mentindo e fica toda hora arrumando óculos, ou então fica cobrindo a boca, né? Fica com o dedo no nariz, que é o Pinóquio, né? Eu sempre brinco, né? Nos cursos eu falo, né? A síndrome do Pinóquio, né? Pinóquio mente quando o nariz cresce, ele está mentindo. Aqui, no nosso caso, a gente fica assim, ó.
Então assim, não, não foi eu que fiz isso não, né? Não, pô, para. Aí eu fico fazendo isso, e aí colocar a mão no nariz significa que você está mentindo. Passa em segurança, passa em verdade. No momento, ao contrário, que você fala com propriedade, que você consegue, mesmo nesse cantinho aqui de uma tela de uma live, você consegue precisão, objetividade para falar, esses movimentos vão nesse intuitivo. Eu falo assim, caramba, tem uma verdade nisso que ele está falando. Tem um sentido nisso que ele está falando. E aí, no meu caso, poxa, eu estou falando com você aqui, é uma dificuldade, porque às vezes as pessoas falam assim, nossa, você tem uma facilidade de entrevistar no programa, né? Eu e o Flávio, a gente conversa muito sobre isso, com o Renise também, com os apresentadores, mas a gente fala, pô, você tem uma facilidade de entrevistar as pessoas e tal. Na verdade, é mais difícil entrevistar do que ser entrevistado. Porque você tem que ter uma inteligência de saber perguntar para a pessoa para tirar dela o que você gostaria que as outras pessoas soubessem, que é o telespectador. Agora, aqui numa live, por que eu puxei esse assunto? Porque numa live é muito mais difícil do que qualquer outra coisa, porque você falar sozinho... Hoje eu estava numa sala de aula, tinha lá 40, 50 pessoas. Aí eu tô lá falando, e aí tô interagindo, tô ouvindo as pessoas, tô vendo o brilho nos olhos e tô assim, poxa, tá acontecendo uma empatia, tá acontecendo o que a gente chamaria de sinergia. Numa live, que eu tô aqui sozinho olhando na tela de um computador, imagina vocês a situação, eu tô aqui, no caso no home office, eu tô na minha casa, à noite, minha filha tá aqui do lado, né? Ela não tá aparecendo no vídeo ainda, porque daqui a pouco ela vai fazer uma palhinha aqui pra gente, porque ela é uma youtuber, né, super importante, que é a Maria Clara. E eu tô falando aqui com vocês e não tô entendendo se vocês estão gostando, se vocês estão entendendo, se tá fazendo sentido o que eu tô falando. Porque o feedback é assim, manda coraçãozinho, joga lá no chat uma pergunta, um questionamento ou outro, ou então não, tá tudo bem e tal. Só que assim, eu tô falando sozinho, eu tô falando num espelho. Imagina você agora desliga aqui, vai para pro teu banheiro ou pro teu quarto e fala assim, liga lá a luz e fica na frente do espelho conversando. Essa é a situação de uma live. E aí, como a gente está conversando com a gente mesmo, o que acontece? A gente tende a não usar as expressões corporais. Porque a gente está aqui falando, ó, eu vou falar aqui comigo agora. Eu vou fazer essa live agora sem expressão corporal nenhuma. A minha expressão facial já muda. Tem gente que me conhece, eu já vejo assim a Ronald falando, ah, você está cansado. Ah, você está triste. Ou então, ah, você está feliz. Por quê? Porque eu não estou passando 55% da minha comunicação. É como se eu tivesse me podado. Por isso que é difícil. Eu vejo na campanha eleitoral, as pessoas vão fazer, principalmente na parte proporcional, deputados, vereadores, dependendo da campanha. O que acontece? A gente vê muito assim, ó. Porque não sei o que, não sei o que. A pessoa fala e fica com esses movimentos exagerados. Que não significam nada, é simplesmente toque, né? Como se estivesse segurando uma caneta, em vez disso, a pessoa está assim. Ou então com teleprompter, que é aquele monitor que está ali na frente. A pessoa fica assim, porque as pessoas não sei o que, não fica lendo. Ou seja, as experiências de vídeo das pessoas que estão olhando na frente de uma tela e estão conversando sozinhos são as piores possíveis. Então eu preciso entender que mesmo numa live, mesmo na tela de um celular, aqui eu sozinho, não importa o lugar, eu posso colocar a minha atenção plena também. E aí, para minha comunicação ser plena, minha comunicação ser 100%, eu preciso alinhar os 3 canais de comunicação. Auditivo, visual e sinestésico. O visual, as expressões corporais vão contar pra caramba, claro. O auditivo, o tom de voz e as palavras vão contar pra caramba. Mas o sinestésico é a somatória disso tudo, essa tal da coerência, como o Flávio falou. Então, assim, na hora que eu me expresso, na hora que eu falo para as pessoas, olha, é importante a gente colocar as palavras com precisão, é importante a gente definir os pontos, porque aí é uma questão metodológica da oratória, que é organizar o que eu vou falar. Porque se eu fizer uma live agora e falar, vou falar sobre expressão corporal, e aí começar a falar um monte de assuntos, chega uma hora que as pessoas falam, caramba, eu precisava saber sobre expressão corporal, porque eu preciso melhorar a minha oratória, preciso melhorar a minha comunicação, preciso entender as expressões corporais onde funcionam, e eu falei um monte de coisas e não falei nada. E aí, qual é a expressão corporal que resume isso? Essa aqui.
né? Ó, nada. Não é assim que a gente faz, ó, isso aí, para mim isso aí é nada. Então, quando eu quero falar com objetividade, olha só onde que vai minha mão. Olha onde vai minha expressão corporal. Então, eu também preciso começar a praticar nas plataformas e nos veículos que eu vou me comunicar. Então, por exemplo, poxa, eu sou advogado, estou fazendo, né, que eu sei que a Patrícia até tem alguns advogados, assim, a Roseli vai fazer uma audiência. Agora está voltando presencial, está tudo bem, mas vai fazer uma audiência aqui, dependendo dessas expressões corporais, chegar e falar assim, poxa, tá na cara que isso aí é manipulado. Poxa, tá na cara que a gente precisa colocar objetividade nisso. E aí, assim, essa expressão, ela vai passar para quem estiver ouvindo, para quem estiver vendo, uma outra realidade. Vai passar mais segurança. Então, a convicção, ela está relacionada à questão da intuição. Né? De a pessoa sentir uma convicção no outro e é uma coisa muito intuitiva. E essa intuição tem a ver com esse alinhamento de o que eu falo, o que eu estou colocando tom de voz e principalmente o que eu estou gesticulando, está fazendo uma linha, digamos assim, perfeita sobre o que eu estou falando. Esse é um ponto importante. Então, assim, eu já dei uma dica, vamos desenrolar, porque eu acho que esse é um ponto aí que fecha um pouco essa questão, porque tem gente que pergunta, poxa, mas não é muito exagerado pensar que 55% da nossa comunicação é expressão corporal? Né? Tem o Paulo Queja, que é um grande amigo, que ele fala muito, né, e ele dá treinamentos, inclusive disso, sobre a questão das microexpressões faciais. Porque, assim, às vezes você está falando e está aqui, ó, tipo, tá tremendo o olho porque você está inseguro. Que aí existe aquela questão do sistema nervoso simpático parasimpático, que você acaba tendo movimentos autônomos, vamos dizer assim, que eu não estou conduzindo, é um movimento que está indo sem querer e que está vindo junto com a tua comunicação. Teve uma live que eu tava lá com o fone de ouvido, ficava caindo toda hora, arrumando toda hora, aí alguém veio, acho que foi o não nem lembro quem falou, que sempre tá nas lives, aí falou assim, poxa, tá caindo o microfone toda hora, tá nervoso, ou então, tipo, poxa, tá incomodando a comunicação. Por quê? Porque na hora que você fica arrumando toda hora, ou então fica arrumando toda hora a camisa, ou então tem meninas que ficam, né, toda hora arrumando o cabelo, tá, ajeitando isso, ajeitando aquilo, passa insegurança. A gente tem um político que ele ia falar assim, não, a gente vai construir um país maravilhoso e tal, e ele ficava toda hora arrumando óculos. Ninguém acredita num cara desse. Por quê? Porque é o lance do Pinóquio, né? Então assim, eu por exemplo, estou aqui falando, se agora meu nariz coçar, eu paro de falar. Essa é uma dica importante. Nunca fale e cubra a boca, né? Nunca coloque o dedo no nariz, assim, a mão no nariz, ou arrume o óculos enquanto você estiver falando. Meu óculos está caindo, fone de ouvido está caindo, para de falar. Pausa. 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 Percebe? Eu tenho que parar de me comunicar, porque a expressão corporal vem junto com o que você está falando. Então, se eu chegar e falar assim, eu sou um dos melhores caras de oratória do país hoje, vocês podem acreditar em mim. Pinóquio. Assim, eu tô falando algo que eu não acredito. Então tome muito cuidado com essas expressões. E aí eu não estou falando só de live, não estou falando só de câmera, né? Aqui não é media training, aqui é falando da comunicação como um todo. Eu estou dando aula e fico, não, porque a gente tem 100 bilhões de neurônios, não sei o que, no corpo e tal. Aí assim, as pessoas olham, tem mesmo? Já vem essa dúvida. Esse é um ponto importante. Outro ponto é que as expressões corporais, elas têm que vir acompanhadas de uma sutileza como o tom de voz. Então assim, na hora que eu falo assim, olha, gente, agora eu vou contar uma história para vocês super importante. E aí eu dou uma sussurrada, falo um tom de voz um pouco diferente. Nessa hora, eu tô sendo sutil no tom de voz, tô brincando. Ou quando na política, às vezes, a gente precisa. Porque tá na hora de esse país mudar definitivamente. Não dá mais pra gente ficar ouvindo sempre as mesmas coisas das mesmas pessoas e achar que o país é um país do futuro. Porque o país está vivendo muito mais no seu passado do que no futuro. Esse tom de voz, por incrível que pareça, é muito utilizado, por exemplo, nas igrejas pentecostais, por exemplo, né? Na pregação. Por quê? Porque você tem que fazer a pessoa aumentar o pulsamento, né? Batimento cardíaco, o pulso dela, aí a pupila dilata, aí você chega e grita, né? Quem já fez treinamentos comigo, vê eu fazendo marca pessoal, fala, meu, quem é esse cara? Porque eu fico lá, vamos lá, vai, respira. Aí todo mundo fica assim. Por quê? Porque eu tenho que alterar a tua respiração. E a oratória
e o Flávio falou ali para cima, a oratória nada mais é do que a gente mudar o pitch das pessoas, mudar a respiração das pessoas. Por incrível que pareça, pode parecer a coisa mais simples do mundo, mas é tão profunda e não é todo mundo que vai dar essa dica para vocês. Mas assim, a gente precisa se comunicar de uma forma que quando você se comunica, tem uma precisão tão grande na tua comunicação que você consiga fazer com que essa pessoa respire diferente. Então assim, se você está num culto e está respirando, e aí o pastor começa a pregar, e aí ele vai de uma presença e de uma comunicação, e aí daqui a pouco você está lá assim, ó. Aí você vê a pupila das pessoas dilatarem. Eu, por exemplo, adoro dar aula, adoro. E a coisa mais incrível que tem, e eu tenho certeza que para Flávia, para as pessoas que lecionam aqui também, para Ronange, facilitadora, a coisa mais incrível para a gente, sabe o que é? É quando a gente está falando e a gente olha as pessoas olhando para a gente com brilho nos olhos. Porque assim, o olho só brilha quando a pessoa mudou a respiração. Porque o olhar de brilhar é um olhar de admiração, e você só consegue brilhar os olhos quando você está respirando na mesma sintonia daquela pessoa, porque isso se chama empatia, né? Então, assim, eu preciso falar com as pessoas de uma forma que eu mude a respiração delas para elas estarem na minha sintonia, no meu ritmo, no meu pitch. E aí, então, eu preciso trabalhar as expressões corporais, porque, por incrível que pareça, as palavras ajudam, o tom de voz ajuda muito, mas a expressão corporal é que faz as pessoas vibrarem com você. Se eu chegar agora e falar que a gente precisa combater isso, sabe? Que a gente tem que realmente ir de frente, a gente precisa mudar as pessoas, só o fato de eu estar fazendo isso aqui, o meu tom de voz já mudou, e a forma que eu estou pronunciando as palavras mudou, e a respiração mudou. Eu mudo a minha respiração, e aí eu faço de uma forma que realmente as pessoas mudem a forma de respirar quando elas estão me assistindo, e aí isso faz uma grande diferença. Claro, não é sempre que você vai fazer isso, não é em toda oportunidade. Se você ficar usando o tempo inteiro isso, vira over. Então, assim, você está conversando com os amigos, ou está em casa, ou de repente, por exemplo, quando eu estou entrevistando um programa de televisão, eu não faço isso. Por quê? Porque quem tem que ser a estrela de um programa de televisão é o entrevistado, não o entrevistador. Ninguém vai assistir o programa do entrevistador, as pessoas assistem o programa que traz tais pessoas. O entrevistado tem que ser a pérola, né? Tem que ser a estrela do programa. Na hora que o apresentador aparece mais que o entrevistado, e a gente tinha programas na televisão brasileira que tinham isso, falava, pô, o cara vai lá participar do programa e o entrevistador, ele fala mais do que o entrevistado. O entrevistador quer aparecer mais do que o entrevistado. Isso é inútil, né? Isso não traz nada para ninguém, porque a gente já sabe a verdade daquele entrevistador, acaba perdendo. Então, assim, eu vejo muito isso, né? Quando eu dou entrevista para outros programas e quando eu entrevisto. As pessoas falam, nossa, eu vi você no Fronteiras da Ciência, o Jardim te entrevistando, incrível, tuas ideias, não sei o quê. Agora, recentemente, o Flávio Maneira apresentando Pessoas de Valor com a Xana. Aí eu, como entrevistado, do meu programa, que eu também apresento, mas ali eu estava como co-apresentador, como muda. As pessoas assim, nossa, você estava muito legal, adorei a tua entrevista, né, a tua participação. Mas o que mudou? É porque naquele momento eu podia falar mais porque eu era o entrevistado. E aí o entrevistador fala menos. E as expressões corporais, elas têm que diminuir. Então, se eu quero estar num lugar que eu não quero aparecer tanto, às vezes eu vou dar palestra com algum colega que eu quero que esse colega apareça mais do que eu, o que eu faço? Eu diminuo justamente as expressões corporais. Ou seja, a expressão da comunicação está diretamente ligado à expressão corporal. Isso que é importante. Eu nunca vou me esquecer uma palestra que nós demos na Porto Seguro, eu e a Ronange, que está aí assistindo. Tem uma foto da Ronange, que a Ronange está assim com os braços, eu não vou conseguir fazer aqui porque senão eu saio da tela, mas ela tá com os braços assim, ela vai lembrar, ela tá voando assim, como se estivesse flutuando. Essa foto a gente usou até em outras divulgações. Naquela apresentação que nós estávamos fazendo, né, era uma palestra eu e ela, tinha um auditório lotado e tal, todo mundo saiu de lá encantado com a Ronange. Tinha gente que não conhecia a Ronange, tinha muita gente que já conhecia, mas muita gente conheceu a Ronange naquele dia e se encantou com a Ronange.
E o que a Ronange tinha, talvez ela nem saiba, porque eu nunca falei isso pra ela, tô falando aqui na live agora, mas sabe o que encantou a Ronange naquele dia, assim, que todo mundo ficou assim, nossa, que incrível? É porque a Ronange naquele dia, ela estava falando com tanta coerência, com tão coração, que as expressões corporais dela estavam explícitas. E aí, tanto que a gente tirou uma foto, a equipe tirou uma foto dela com as asas abertas, assim, e aí então ela tá como se estivesse voando. E essa foi a foto que resumiu aquela palestra, que foi a primeira palestra que nós demos juntos. Aí depois a gente já fez muitos treinamentos, mas aquele lá para mim foi marcante, porque era uma palestra em company e tal, era um treinamento. E aí de repente assim eu vi a expressão corporal. E aí eu vejo, por exemplo, os programas de televisão, quando você pega lá um cara participando de um programa de televisão, um debate no Roda Viva, aí o cara tá lá, não, porque a paixão, porque isso, porque aquilo, né? Você fica vibrando com aquela pessoa. Você assiste o Roda Viva e fala, meu, que incrível. Aí você assiste uma palestra, uma live, e fala, meu, que live incrível. E aí você pega às vezes um outro que é um cara super inteligente, que é super, tem um conteúdo incrível e ele tá lá. Porque a gente tem que entender que não sei o quê, sempre usando o mesmo tom de voz, sem expressão corporal, quase como se fosse uma obrigação. Sabe o que acontece? A gente não pega nada dessa pessoa naquele dia. Aí, olha só que louco, né? Aquela pessoa tem muita informação para dar, tem muito conteúdo para passar e não passa porque vira aquele professor com PhD, mas que não tem didática, né? Em sala de aula a gente vai chamar a oratória de didática. Então, expressão corporal é essa questão que tem que passar. Uma coisa que indo para dicas, né? Uma coisa que é muito importante é a questão da segurança que você vai passar. Como que eu vou passar convicção do que eu estou falando se eu não passo segurança? E aí, arrumando óculos aqui, como eu falei, para de falar na hora que vai se arrumar, né? Porque aí se não está comunicando alguma coisa, olha, ele está inseguro, está arrumando óculos, está falando inseguro. Não, então, arruma óculos sem falar, né? Aí, coçou o nariz, sem falar. Vamos lá. Existe um triângulo entre a ponta do queixo e a ponta dos ombros. Tudo bem? Aí, o Clipper, eu tinha falado antes de você entrar que você estava lavando a louça, eu vi aqui os teus comentários, ele falou assim, você tem um pouco de toque, ficar mexendo no microfone o tempo inteiro. Eu já tinha falado isso, né, antes de você entrar, que você tinha comentado da outra vez. Porque se eu estou falando e eu fico arrumando, vai ser uma comunicação diferente de, por exemplo, se eu arrumar e não estiver falando. Então, eu pego lá, o caso do Geraldo Alckmin, por exemplo, ficar arrumando óculos o tempo inteiro, tá falando e arrumando óculos, você fica assim, não acredito no que ele está falando. Passa insegurança porque ele é super tímido e ele acaba passando essa timidez. Mas vamos lá para a questão do triângulo. Existe um triângulo na ponta do queixo e na ponta dos ombros. Esse triângulo, quanto mais fechado tiver, mais insegurança você passa. Então, por exemplo, aqui eu estou numa live que a tela já é pequena. Se eu tiver assim, ó, com esse triângulo fechado, ou seja, eu estou encolhido, eu passo insegurança, eu passo instabilidade. Não que a pessoa esteja mentindo, mas passa insegurança. É mais ou menos que nem os braços cruzados. Então, uma pessoa que, por exemplo, vai numa entrevista de empregos, aí ela chega lá na entrevista e fala assim, olha, vai ter uma entrevista. Vamos supor, eu estou te selecionando para ser professor, e aí você apareceu lá na minha frente, e aí você está com esse triângulo fechado. Eu não vou confiar em você. Eu vou ficar com a sensação de que você é inseguro. E aí, assim, numa entrevista de emprego, você tem que estar aberto, né? Tem que estar com presença. Então, quando a gente estiver fazendo uma apresentação, estiver falando, mesmo numa live, e aí ao vivo nem se fala, fecha isso aqui, é dar um tiro no pé. Fechou, esquece. Então, colocar a mão no bolso, né? Vou colocar a mão no bolso. Aí eu fecho assim, ó, e coloco a mão no bolso. O que eu passo? Insegurança. Aí quando eu vou aqui, ó, abro aqui, passa outra percepção. Então eu estou fazendo, por exemplo, uma mentoria de oratória com uma pessoa, aí a pessoa começa no primeiro dia, ou num curso mesmo de oratória, o workshop está lá, primeiro dia a pessoa está assim. Aí daqui a pouco, tá aqui, ó. Aí, nossa, como é diferente. Sabe, a pessoa vai mudando, porque ela abre esse triângulo. Só de abrir o triângulo, que é esse triângulo aqui, já muda completamente. Tá? Então, essa também é uma dica importante. Outra dica é o nariz ou o queixo, como queira usar como referência, paralelo ao chão.
Se você estiver falando muito assim, para baixo, né? Tem gente que fala olhando para o chão. Ou muito para cima, passa também uma percepção diferente para as pessoas. Então, assim, eu preciso conversar. Estou aqui, por exemplo, numa live. A minha câmera está aqui, ó. Vou colocar o dedo na minha câmera. Ela está em cima do celular. Tem gente que faz live olhando para baixo. Por exemplo, em Zoom, é muito comum você ficar olhando para as telinhas de todo mundo que está aparecendo. Então eu, por exemplo, estou falando aqui, quando eu começo a me concentrar e falar com você, eu estou olhando para a câmera, eu paro de ler, de ficar lendo o chat. Porque como eu estou no celular, o chat é aqui para baixo, se eu ficar lendo as mensagens, olha para onde eu estou olhando. Estou olhando aqui para baixo. Ó. Passei um monte de comentários, mas eu estou fazendo de propósito. Não que eu estou deixando as pessoas, né, aquela questão de engajamento. Né? Mas é porque se eu começar a olhar para baixo, eu não estou me comunicando 100%. A comunicação é olhar no centro da lente. Então, quando eu vou fazer uma live, por exemplo, tem as câmeras que são as câmeras hoje em dia, a gente chama de DSLR e tal, que são as câmeras fotográficas, mas que elas filmam, ou aquelas câmeras de televisão, você olha a lente, você tem que olhar lá no meio da lente, assim, ó, puff. Quanto mais o seu olho tiver para o meio da lente, né, no centro da lente, mais convicção você passa, mais confiança você passa. E aí, esse ângulo abrindo, ó, a câmera está aqui, aí vai abrindo, é a ponta dos ombros. Tá vendo? Está aberto. Ó. Então, o meu queixo vai ficar paralelo ao chão, nem alto, nem baixo. Por sinal, eu como uso óculos, e meu óculos até é anti-reflexo, mas ele, na hora que eu jogo o ringer para aquelas luzes redondas, como eu estou usando aqui, jogo para frente, o que acontece? Fica refletindo, aí eu tenho que ficar assim, ó, mudar o ângulo. E isso também prejudica a nossa comunicação. Então, por exemplo, hoje eu estou usando o ringer, mas o que eu faço? Eu uso um rebatedor. Eu jogo a luz para uma cortina ou para uma parede branca e essa luz vem menos redonda. Então, por exemplo, ó, eu estou olhando para a luz, mas vocês não veem um reflexo redondo da lâmpada, porque eu não estou usando a lâmpada 100% para mim. Então, eu uso o que a gente chama de rebatedor, né? Então, assim, a gente rebate no meu caso aqui eu estou rebatendo numa cortina, poderia rebater numa parede branca, uma superfície mais clara, e aí a comunicação entra melhor, né? Fica mais suave a iluminação. E iluminação é super importante. Por quê? Porque a gente lê as microexpressões das pessoas. As pessoas quando estão assim, tristes, estão felizes e tal, a gente sente no brilho nos olhos, né? Como eu falei, olha só isso aqui. Aí se eu não estou com luz aqui, como que você vai perceber isso? Então aí se eu tiver, vamos supor, vou apagar aqui só para vocês verem. Olha a diferença. Já ficou um monte de sombra, um monte de coisa. Aí assim, você já não vai ver minha expressão. Se eu fizer com essa luz aqui, e olha que eu estou super iluminado aqui, mas dá uma diferença muito grande. Por quê? Porque não clareia, né? E aí, assim, tem que ter um pouco de claridade. A mesma coisa em auditório. Então, assim, eu vou fazer uma palestra, aí eu ligo lá os slides e apago todas as luzes. Aí as pessoas ficam olhando o slide. Legal, só que assim, a tua expressão corporal foi embora. Né? Como eu falei, foi pro saco, né? Foi embora. Então, assim, eu preciso ter um pouco de luz em mim para eu poder vender minha expressão corporal. Então, assim, eu uso slides? Uso, mas em geral, quando a gente faz uma produção de palestra, por exemplo, que a gente produz, o que a gente faz? A gente usa luzes, a gente usa uma iluminação de forma que tenha luz para mim e que lá no telão não tenha luz para poder refletir bem o telão. Aí Josivan já chegando, salve, salve, né? já super bem. A Rô também, Rosana, né? A Rosana que eu já falei também que é autora de livros, né? E de um livro bem bacana. Aí eu tô aqui, ó, eu tô olhando o chat. Olha aqui que eu tô fazendo, que também é uma dica. Eu tô aqui, ó, aí você fala, pô, parece que ele parou de falar. Eu ainda tô com o meu conteúdo aqui travado, tipo, para soltar. Só que o que eu fiz? Eu tô olhando para baixo e tô lendo as participações das pessoas. Ronande, Patrícia, todo mundo tá aqui. Aí, beleza, li o chat, posso ler, falar o nome das pessoas. Obrigado, Josivan, pela tua presença. Rosana, um monte de gente que entrou aqui, pessoas super bacanas. Só que na hora que eu vou falar, eu olho para a câmera de novo. Entende? Porque assim, o olhar para a câmera é muito importante porque passa a convicção. Na hora que eu estou preparando, por exemplo, uma pessoa no Media Training para fazer um debate, imagina o cara tá participando de um debate para prefeito, para governador, para presidente. Aí o cara tá lá, não, porque é super importante, não sei o quê, aí tá lendo aqui do lado.
Imagina eu falando com vocês, olhando aqui pro lado. Teve umas lives que a gente fez, eu, a Renise e o Tuti também, que a gente estava fazendo com o Instagram e com o StreamYard do lado. Como o StreamYard não entrava no Instagram, aí a gente ficava olhando para uma tela e a outra ficava de lado. Aí chegou um dia que eu falei, meu, gente, não dá para fazer isso, né? Até a gente conversou, abri aqui para vocês que não é nada demais, porque isso já foi faz tempo. Mas assim, não dá para você ficar com 2, 3 câmeras. Ou você faz e usa uma plataforma profissional que multiplica para vários canais, no caso do StreamYard ele funciona dessa forma, ou assim, minha live vai ser no Instagram e ponto final. Agora, se você quiser fazer YouTube, fazer Face, tá, usa um StreamYard, que é uma das plataformas, ou então 99, tem várias. Mas assim, procura ficar olhando para uma lente. Procura olhar, né? Então aqui, ó, coloca o dedo na lente aqui para você perceber para onde eu estou olhando. Então assim, dispersa muito. E isso realmente acaba perdendo um pouquinho a força da atenção. E isso para a expressão corporal, né, tem muito significado, por quê? Porque se eu não entender que a lente está aqui, aí eu fico usando, ó, eu estou gesticulando, olha, super importante, não sei o que, tarará. Vocês estão vendo? Minha expressão corporal está funcionando? Ao contrário, quem está olhando fala assim, nossa, ele está chacoalhando. Por quê? Porque as minhas mãos que estão fazendo isso estão fora do vídeo. Então eu preciso ter esse retorno. Preciso saber aonde a câmera está. Então assim, eu vou chegar aqui, ó, e falar assim, ó, presta atenção numa coisa. Olha nos meus olhos. Eu vou tirar até o óculos, ó, olha só. Olha o olho de louco aqui, ó, né, esbugalhado. Tem que ter essa intimidade com a câmera. Não importa se é celular, se é câmera profissional, não importa. Porque isso também é assim, eu estou partindo do princípio que eu estou fazendo uma live com pessoas que querem melhorar a sua comunicação. E se você chega e fala assim, vou fazer uma live sobre oratória, sobre expressão corporal, ninguém está aqui pensando, eu vou ser dona de casa, eu vou melhorar minha oratória na hora que eu for no açougue. Não, né? Não vamos morrer com essa ilusão. É um tema que vale para um grupo de pessoas que se interessam. Eu, por exemplo, estou fazendo curso de oratória direto, um monte de pessoas que me procuram tal para melhorar a oratória, por quê? Porque precisam participar de reuniões, precisam participar de clube, precisam participar de carreira. Então, por exemplo, um advogado tem que ter uma comunicação excelente, porque a comunicação desse advogado pode representar a vitória ou não de uma situação, né, de um caso, pode representar a conquista ou não de um cliente. Aí um cara do comercial tem que ter uma boa oratória, porque representa uma prospecção bem-sucedida ou não. Então, assim, a oratória ela vai ajudar nesse sentido, mas também vai ajudar para melhorar a autoestima. Porque, acredite, mas quando você melhora a tua autoestima, você melhora a tua comunicação. Só que se você melhora a tua comunicação, você melhora a tua autoestima. As pessoas que melhoraram a comunicação através de cursos de oratória, por exemplo, por incrível que pareça, essas pessoas ficaram com a autoestima mais elevada. Elas começaram a melhorar outras áreas da sua prática, vamos dizer assim. Então, assim, eu vou fazer oratória e eu tenho autoestima baixa. Aí eu falo, eu não consigo falar em público, eu sou super medroso. Aí a pessoa vai lá, faz oratória, descobre várias situações que fizeram ela travar, de ela não falar em público. Ela começa a falar em público, ela começa a participar, melhorar a comunicação em grupos, e aí daqui a pouco ela fica assim, poxa, eu sou completa. Porque, de novo, o homem que fala, ele é completo, né? O Francis Bacon. Então, assim, não adianta simplesmente ter um bom vocabulário, né? Que aí é aquela coisa da retórica. Nossa, a retórica dele é ótima, mas a oratória é zero. Então, assim, eu preciso falar algumas coisas que são importantes. Aí, eu estou aqui falando com vocês, estou com a mão na mesa, e assim, vocês não estão vendo minha mão. Eu estou jogando fora 55% da minha comunicação. Né? Palavra e tom de voz está aqui. Agora, se eu quero falar uma coisa para você agora, e aí eu falar assim, olha, vamos combinar. Nos próximos 10 dias, quando você for falar, ou quando você for prestar atenção em quem está falando, presta atenção se essa pessoa gesticula, se essa pessoa integra o que ela fala com o que ela está movimentando. Aí chega, por exemplo, uma pessoa e fala assim, poxa, Josvan, olha lá, qual seria o primeiro passo para perder essa timidez? Aí é aquela coisa assim, né? Você já foi na montanha-russa? Ou já saltou de paraquedas? Independente de ter medo de altura, você vai lá na fila da montanha-russa, num parque desses, aí você fica, é muito alto, aí você sente um frio, e isso é medo. Esse frio na barriga é medo. E aí esse frio na barriga tem a ver com a adrenalina.
Quando você é tímido, você fica com uma sensação de que as pessoas não vão te aceitar naquilo que você vai falar, ou seja, que você vai se frustrar ou que você vai passar vergonha mesmo. Então, assim, ninguém tem medo de falar em público, as pessoas têm medo de passar vergonha. Esse é o ponto. Então, quando você, comparando com a montanha-russa, quando você vai na montanha-russa, que você desce, aí você fala, meu, que sensação, né? Que incrível. Mesmo com medo de altura, na hora que você salta, fala, meu, incrível. Só que você precisou saltar a primeira vez. A grande maioria das pessoas que foram numa montanha-russa, que eram tímidas, né? Que tinham medo, elas foram várias vezes depois. E oratória é isso. Oratória é assim, eu coloco a primeira vez numa situação de oratória. Então eu coloquei, por exemplo, o Josivan para falar a primeira vez numa situação que ele teve que falar em público. Ok, foi lá. Foi dolorido? Foi difícil. Teve frio na barriga? Teve. A próxima vez já não vai ser tão dolorido. A próxima vez já não vai ser tão frustrante. E aí, conforme você vai trabalhando a inteligência emocional, que é, meu, não tem que ficar preocupado em passar vergonha. Não fica com essa preocupação, porque aí você vai comprometer a tua apresentação. Fala com propriedade, fala com convicção. E aí vai lá e fala. E aí então a timidez vai indo embora. Por incrível que pareça, a timidez, ela tem a ver, claro, com comportamento, com atitude e tal, mas ela vai fortalecendo, né? E aí, portanto, a autoestima fortalecendo, automaticamente a timidez vai desaparecendo, conforme você amplia o que eu já falei em outras dinâmicas aqui, em outras lives, que é a questão do chá, conhecimento, habilidade e atitude. Conforme eu melhoro o meu conhecimento, conforme eu melhoro a minha habilidade, e aí comunicação é uma habilidade, a minha atitude melhora. O meu medo vai indo embora, a minha timidez vai indo embora. Por quê? Porque agora eu me comunico bem. E eu conheço pessoas assim, que são super extrovertidas, super comunicativas, e de repente na hora de falar em público elas travam. Na hora de elas falarem às vezes para um grupo pequeno de pessoas, elas travam. Por quê? Porque aí vem a questão da autoestima. Será que eu estou preparado para isso? E quando eu estou aqui conversando, eu converso super bem. Tem gente que fala assim, pô, não é possível. Por exemplo, o Josivan é tímido. Não, o Josivan não é tímido. Mas se eu falar, Josivan, agora vai lá falar naquele grupo ali com aquelas pessoas. Eu não. Porque aí então vem essa outra questão. Então, assim, o que a gente precisa entender, e aí eu acho que é importante deixar bem claro aqui, é o seguinte, até para não ficar enrolando sobre o mesmo tema, é que vai praticar. E aí eu faço esse desafio. Pega esses próximos dias e vai assistir as pessoas falando. Vai ouvir o presidente da Rússia e da Ucrânia falando e ver como que eles gesticulam. Vê quando um cara tá com medo, como ele gesticula. Vê quando um cara tá com raiva, como ele gesticula. Aí vai lá, assiste Verdade Inconveniente do Al Gore e vê como que ele gesticula. Vê como ele fala. Aí vai lá atrás, vê o Trump falando, o Obama falando. Vai ouvindo os oradores e aí conforme você começa a falar, pô, eu gosto muito do fulano. Aí vê como o fulano fala. E aí você começa a ver que eles gesticulam. E aí a gente vai aprendendo vendo, porque também as expressões corporais a gente pega muito vendo. Assim, sabe, olha, é isso aqui, eu estou expressando. Né? E aí então a expressão corporal tem muito a ver com isso. É que nem agora, por exemplo, eu vou puxar a orelha da Ronange. A Ronange está aí no chat, falando, conversando. Se fosse uma sala de aula, a Ronange ia ser aquela aluna que está no fundo da classe, conversando e atrapalhando a palestra. Por quê? Porque aqui eu estou falando conceitos, aí de repente a Ronange está lá no chat, olha, não sei o que, falando um monte de coisa. Aí o que acontece? Como ela está falando algo que não tem a ver com o que eu estou falando, está falando lá de retiro, está falando de... não importa o quê. O que acontece? Ela tira a atenção da comunicação. Por quê? Porque a pessoa tem que estar prestando atenção aqui no que eu estou falando e na gesticulação. Aí, o chat, que é, por exemplo, para fazer essa comunicação, se torna uma conversa paralela. Aí a Ronange já fica, pai, puxou a orelha, todo mundo, tá? Tô dando exemplo. Eu sei porque eu tenho liberdade para a Ronange, eu estou só dando exemplo para vocês entenderem como é, assim, como vai além das coisas. Porque assim, sem querer a gente dispersa e a gente nem percebe. Então assim, na hora que eu tô falando com as pessoas em paralelo ou escrevendo em paralelo com as pessoas, para mim, eu já perdi a atenção dessas pessoas. Percebe? Então assim, foca. Né? Olha, eu vou usar a expressão corporal. Começa a ver. Então vai lá assistir um vídeo de qualquer pessoa e vê como que a pessoa gesticula. Presta atenção nisso. E aí eu faço um convite para você, porque aí tem a ver com o que a Ronange está falando. Quando você pratica
E aí parte do princípio que tem gente que já sabe tudo, que nem precisaria estar ouvindo essa live, porque tem muita gente que já é perfeita, assim, já se comunica, não precisa aprender nada. Para essas pessoas, elas nem precisam assistir live, nem precisam ver vídeo, nem precisam assistir faculdade, não precisam nada, porque elas já são perfeitas. Essas pessoas, elas num determinado momento vão entender, né, o quanto elas precisam aprender. Agora, normalmente as lives que eu faço e os workshops que eu faço, as reuniões que eu faço, são pessoas que estão assim, eu estou sempre aprendendo. A coisa mais legal que tem no nosso grupo, né, e a Ronange, o pessoal todo, sempre que está nos treinamentos, a gente percebe isso, é que as pessoas que estão com a gente não estão assim, eu já conheço tudo. Ao contrário, elas estão sempre aprendendo. Então, assim, a pessoa foi lá, fez marca pessoal, aí depois fez lá o retiro, aí fez o Alex, aí fez o arquitetano. Então, eu quero deixar um convite para vocês, é o seguinte, dia 9 de abril, para quem é de Santos, vai ter um workshop, que a gente já fez esse workshop num dia de semana, porque tinha uma demanda de pessoas tal, que não podiam final de semana e que iriam fazer o workshop num meio de semana, a gente fez lá numa quarta-feira. Agora, o próximo, que é dia 9 de abril, é um sábado. A gente vai fazer um workshop que é um dia inteiro, então é uma imersão assim bem bacana, que vai ser aqui em Santos. E aí assim, 8 horas a gente começa e vai até as 18 horas. Só que vai ter 8 horas café da manhã, meio-dia almoço e depois um lanche à tarde e a gente encerra. Então assim, a gente vai ficar junto o dia inteiro, vai estar lá na Jazz Hub, que é muito incrível, um espaço super criativo, que a gente também vai trabalhar essa questão da criatividade junto com o pensamento crítico, embora o tema seja oratória. E aí é dia 9 de abril. E a inscrição é assim, é R$180, já com o café, com o almoço, com tudo incluso. Assim, você fica lá com a gente, você não vai precisar tirar dinheiro da carteira, assim, sabe? Você se inscreveu, acabou. E aí a gente vai falar sobre oratória. É um workshop de oratória bem bacana, a gente já fez algumas versões, a gente está retomando agora, porque a gente tinha parado por conta da pandemia, e agora a gente está retomando. Então quem quiser fazer esse curso com a gente não oferece online, então é presencial, né? Então assim, agora com a diminuição aí da pandemia, a gente está fazendo dia 9 de abril, R$180, e aí você ainda pode parcelar no cartão de crédito, tá? Então uma coisa assim super viável, super acessível para qualquer um. E aí a gente vai falar não só esse tema aqui da expressão corporal, mas todos os aspectos, principalmente os fantasmas que tem aí para as pessoas não fazerem. Quem fez o curso está aí no meu Instagram, tem um monte de depoimentos, pessoas que fizeram o último, né, que foi o mais recente, super válido, né? E no dia 20 de maio, 20, 21 e 22 de maio, a gente vai fazer um retiro lá no Litoral Norte, que é a nossa próxima imersão. Se você está querendo trabalhar um pouco autodesenvolvimento, autoconhecimento, vale muito a pena também. É um final de semana, investimento também é um pouco maior, mas já inclui hospedagem, alimentação, toda parte do material do treinamento. Então é bem legal. E aí fica então o convite para essas duas experiências, que são as experiências que a gente vai realizar agora nos próximos dias. Dia 9 de abril, aqui em Santos, na Ana Costa, super fácil o lugar, tá um espaço incrível, já com toda a parte de infraestrutura à disposição de quem for fazer. E dia 20, 21 e 22 de maio, aí o retiro do marca. Inclusive quem já fez marca, quem já fez outros treinamentos pode fazer, porque é bem tranquilo. E também fica aí a dica, quem já fez, está sempre dando depoimentos, é só perguntar lá no meu Instagram mesmo, eu quero fazer, alguém já fez, pode ter certeza que quem fez vai dar um depoimento super positivo, porque a gente tem, felizmente, 100% de aprovação, não só nas imersões, nos treinamentos, nos workshops que a gente faz, tá bom? Então, vou fechar aqui por hoje esse assunto. Obrigado pela presença de vocês. Eu olhando aqui para a câmera falar o seguinte, é muito, muito prazeroso poder trocar qualquer tipo de informação com pessoas que realmente buscam conhecimento, que buscam transformação. Como eu falei, eu falo para mudar a tua respiração. Se você assistir uma live minha, um workshop, uma imersão, qualquer experiência, e a tua respiração mudar só um pouquinho, e você sentir um brilho nos olhos, eu já vou ficar muito satisfeito, vou ficar muito agradecido, tá bom? Então, bom descanso para vocês, boa semana, e espero a gente se encontrar em breve aí, ou numa próxima live, ou numa dessas experiências que estão aí disponíveis. As informações, detalhes estão todos aí no meu Instagram, tá bom? Se por acaso você ainda não seguiu, segue lá o Instagram para poder ficar atualizado nessas informações. Gratidão e obrigado. Dorme bem também para vocês. Curtam bastante aí essa noite, tá bom? Bom descanso.